agora a gente vai para o momento da pergunta do internauta. Será que ainda usa esse termo internauta? Isso é da época da internet de escada. Você carregava, você deixava da meia-noite para carregar. Então, deixava da meia-noite. E no sábado era só de 2 horas da tarde. Pegar um pulso só. Aí caía. Aí você tava lá na maior empolgação na internet, lá, um pulso só, né? E pagava um pulso, a internet era cara pra caramba na época, você tava conectado. Aí daqui a pouco a mãe pegava o telefone pra ligar. Ei, mãe, tira a mão do gancho! Aí tirava do gancho, aí caía. Aí chegava o meu pai, puto da vida. Meu pai, pô, mano, 2 pulsos agora, droga. E quando vinha na conta, né, reclamavam. E era um barulho todo instante. Era tu, aí fazia tu, aí começava. Tá chovendo, né? Era internet. Aí chegava. Pra carregar uma foto era um ano. A foto carregando, você não tava lá. Na época eu tava, sei lá, aí, na época, né? Morava muito. Eu morava muito na época criança. Aí saía lá, né? Na época não tinha acesso, como hoje em dia. Hoje, na época tinha lá, sei lá, só Playboy de Gretchen. Você, opa! Eu vou carregar a foto. Aí só tinha uma foto que você só conseguia. Aí a foto ia carregando. Aí quando chegava no joelho dela, tipo, depois de 1h30 no joelho dela, eu tô todo empolgado lá. Aí a mãe tirava o telefone do gancho, aí caía tudo de novo. Aí, puta que pariu. Passava uma semana pra ver a foto. Hoje, as crianças do giro não sabem o que é isso, não. É uma facilidade, meu filho. Eu queria ver antigamente. Sim, aí foi o que liga aí na pergunta. Tá bêbado esse internauta, pela cara. Fala galera, eu sou o Flávio Andrade e eu quero fazer uma pergunta aqui pra Gustavo Pardal. Eu quero saber, assim, qual foi a situação mais inusitada que já aconteceu com ele durante uma apresentação de stand-up. Valeu. Valeu aí, Flávio. Muito obrigado. Já tiveram algumas coisas engraçadas. Teve uma que aconteceu que foi no final da apresentação, que a gente tava fazendo um show, a gente tem um agradecimento. Acaba o show, aí sobe os comediantes da noite e dá para dar o recado, redes sociais, coisa toda, né? Aí tava eu acho que tava eu, Rodrigo Marques, Renato Bartolomeu e Kevin. Eu era Rubens, eram 4 pessoas. A gente tava no palco e era no Camaleão, que tem a Quarta do Riso lá toda quarta-feira, no Camaleão Bar. Ainda tem, toda quarta, 21 horas. Tava no palco pequeno, e as mesas ficam tudo na frente, né? Aí a gente, abraçado pra tirar, aí às vezes ficava com uma brincadeira, tipo, ia anunciar, não sei o que lá, ficava um catucando outro atrás, apertando, não sei o que lá. Aí disse que ficou catucando atrás, aí eu fui catucando, aí foi perdendo equilíbrio. Aí disse que foi perdendo equilíbrio, aí foi eu, Rubens e Kevin, os 3 juntos, a gente tem uma hora que não aguentou, aí caiu do palco, os 3 caíram do palco, em cima da mesa do cliente na frente. Aí caiu em cima da mesa, a mesa virou, o cara tá na cadeira, caiu no chão, e o celular, ficou aquele negócio, cai isso aqui, meu Deus do céu, tá rindo, Aí eu olhei logo pro celular do cara, se tinha quebrado, meu Deus do céu, isso aqui. Aí eu olhei logo pra ver se a tela tava trincada, né? Aí tava. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu quebrei, quando eu era um iPhone, eu disse, aí então não fui eu não. Porque todo mundo tem iPhone que tem a tela trincada, né? Já percebeu? Você não vê uma pessoa, se a pessoa tem um iPhone, todo mundo, você olha, pode ver, se a pessoa não tiver com a tela trincada, vai trincar. Eu acho que a pessoa, quando compra o iPhone, já vem com o aplicativo instalado, né? Tela trincada, pra trincar. Eu nunca vi alguém com o iPhone sem a tela trincada. Pergunta, passa esse papel de parede aí? O papel de parede. Aí a pessoa já com o papel de parede. Aí aconteceu isso, a gente caiu, aí depois disso começaram a tirar onda comigo. A gente tem grupo de stand-up, né? Ficou, acho que foi bem uns 2 meses. Até hoje alguém vai falar, se cair do palco, Pardal. Eu caí do palco, eita, não sei o que lá. Aí começaram a fazer meme meu, tipo um cara pulando paraquedas, como se fosse eu. Aí ligaram pra mim, dizendo que queriam me contratar pra fazer isso. Aí ficou, tipo, meus 2 meses tirando comigo, porque eu puxei ele e a gente caiu do palco. Boa, obrigado aí, Flávio, pela pergunta, meu querido Flávio. Flávio Andrade, que é o primeiro comediante goi. O primeiro comediante pernambucano goi. Goi é aquele cara que, por exemplo, vai fazer um show, aí eu tá vendo um vídeo aqui, ele fala, deixa eu ver o vídeo no teu celular, senta aqui no colo, senta no colo. Aí dá um selinho assim de amizade, é Flávio. Uma alisadinha, tipo, deixa eu ver aqui tuas axilas, dá um selinho assim, Flávio. É novidade essa história, né, Flávio? Depois pergunta ele o que ele vai dizer. Agora me conta aí, como foi teu início de carreira? Quando é que você percebeu que realmente queria fazer humor? Eu percebi, assim, eu sempre gostei do humor. Eu sempre achei massa, tipo, fazer show de stand-up não. Eu sempre achei massa piada. Eu assistia show do Tom quando eu era criança, ficava lendo um livro de piada, ficava... eu passava trote pra rádio, pra minha família toda eu passei trote. Então eu era especialista em trote. Eu passei pra todo mundo, aí eu ligava, fazia muita coisa. Aí, ou seja, só que eu nunca imaginava que eu iria conseguir escrever um texto de humor. Eu assisti na televisão, eu lembro que a primeira vez que eu vi Murilo Gana e Faustão, ele participou do Quem Chega Lá. Eu nem fazia ainda na época. Aí eu vi Murilo Gana fazendo, porque pensando, caramba, que massa, eu queria fazer isso. Só que eu pensava, eu não tenho capacidade de escrever piada. Nunca imaginei na minha vida. Aí surgiu um momento que montaram um grupo para novos comediantes. E nisso que montaram, o stand-up não era, acho que faz uns 7, 8 anos que eu faço. O stand-up na época não era nem tão forte como é hoje, né? Aí eu peguei
eu tava escrevendo um grupo pra animar festa de aniversário, fazendo um grupo pra animar festa de aniversário com meu irmão. Patata de patata não, né? Não, porque tinha mais 4. Tinha eu, meu irmão e mais 2. Acho que era, sei lá, Dominó. Twist, sei lá, Bros, Catinguelê, sei lá. Aí... Soeto. Aí, esse era um grupo desses, menudos. São vários, né? Tipo, mas era basicamente isso que a gente dançava. Era tipo, era dançando, sei lá, Fat Femme, se fosse grupo, mas era dançando. Aí nisso, eu e meu irmão começou a criar um texto de stand-up sem querer. A gente falando, tá, não sei o que lá. Aí nisso, apareceu a oportunidade, aí chamaram meu irmão, que era amigo do meu irmão que participava. Aí ele fez, gostou, os caras ficaram no grupo. Aí, nessa época, eu peguei um ônibus errado. Eu queria fazer um texto, eu tava tentando fazer um texto pra fazer sobre Olimpíadas. Aí eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi essa, ele falar alguma coisa assim. Coisas que eu não entendo, por exemplo, como é que tipo, alguns esportes que eu não entendo, tipo salto com vara. Eu nunca aconteceu isso na minha vida, foi a ideia que eu tive só. Eu tipo salto com vara. Eu fico pensando, como é que a pessoa descobre que tem esse dom pra saltar com vara? Bom, tipo, eu entendo a pessoa jogar futebol, basquete, pessoa, eu sou bom, mas salto com vara. Eu fico pensando, como a cara chega, mãe, a mãe chega, meu filho, você. Acho que o seu dom é saltar com vara, viu? Tipo, na verdade tem uma explicação, né? Mas tem. Mas só que aí eu finge que não tem. Aí eu disse, como é que a pessoa salta com vara, bicho? É que nem tipo tocar violoncelo. A pessoa tipo toca, tem tanta coisa pra tocar, né? Sei lá, tem coisa pra caramba pra tocar violão, guitarra, piano, um monte de coisa, né? Punheta, tudo pra tocar. Eu não consigo entender. A pessoa pensa, porra, eu vou tocar violoncelo. Ou se naquele sambista que toca, como é aquele negócio lá, pandeiro não, tem um negócio que fica balançando, né? Mas enfim, nessa época eu peguei o ônibus errado. O CDU. Pra quem é de Recife, o CDU que vai pra cidade aniversário, né? Pra Federal, longe pra caramba, né? Dá a volta no mundo. Pra vocês terem ideia, você pega o CDU... Mas não, demora pra caramba. Demora muito, Jesus. Você pega o CDU, tem uma parada que ele passa Tocantins, pra vocês terem ideia. É longe demais. E eu sempre que eu pego o ônibus errado, eu pego o CDU, sem querer. Aí sempre é o CDU. Já percebeu que quando você pega o ônibus errado, sempre é o ônibus que vai pra mais longe. Nunca é o que passa pertinho, sempre. E sempre é CDU, que é rodeia tudo. E sempre rodeia tudo, meu filho. Eu peguei o CDU, pra você ter ideia. Aí é porque tem o CDU Caxangá Boa Viagem e tem o CDU Boa Viagem Caxangá. O CDU Caxangá Boa Viagem, ele vai pela Avenida Caxangá, que é a avenida, e chega na minha casa. Eu morava no Pina, né? Morava com meus pais na época, morava no Pina. Chegava lá. O CDU Boa Viagem Caxangá, ele faz o caminho inverso. Imagina tipo um círculo. É como se fosse o seguinte, aqui é o círculo, faça um círculo com a mão. Aqui é um círculo. Aqui eu tava nesse ponto. É como se eu morasse aqui. O CDU Caxangá Boa Viagem vinha pra cá. Tá pegando direitinho a arruela aqui, como é? O aro aqui. Era tipo pra cá. Eu peguei um que fazia isso. Que dava o caminho todo oposto do círculo. Ou seja, fui pela BR. Aí nisso aí começaram a acontecer várias coisas engraçadas. Aí eu peguei e escrevi um texto disso. Aí nisso eu escrevi. É assim que surge, né? Aí surgiu. Aí eu escrevi e aí eu contei a primeira vez, só que mesmo assim eu pensava, vai ser ruim esse texto. Aí eu contei, o povo riu pra caramba. Aí quando eu rio, aí esse trecho, eu não conto mais não, né? Mas eu passei muito tempo contando. Aí pronto. Aí foi aí que eu comecei a escrever o filme empolgando, eu estou fazendo. Que massa. Agora me conta essa história aí com o iogurte. Iogurte, que é um texto que eu tenho, que foi um texto que na época, da Ana Hickman, foi o que mais fez sucesso, assim. Eu andava na rua, ou viajar, tipo, uma vez eu estava em Minas, porque o texto é o seguinte, antes de contar, né? É um texto que eu falo que minha mãe é viciada em promoção. Que ela é viciada. Só que ela é viciada mais ainda em promoção de iogurte. Supermercado. Tudo supermercado, principalmente iogurte. Aí ela comprava, ainda compra. E tem uma vez que eu comprei, cheguei em casa, abri a geladeira, aí tinha 98 bandejas de iogurte. Eu não sei se era 98, mas chegava perto do número, eu não contei não, mas eu fiz uma média. Na verdade, de acordo com a Polícia Militar, tinha 33. De acordo com o corpo com os organizadores, tinha 240. Eu fiz uma média, aí deu 98 bandejas. Ou seja, eu conto a história sobre isso. Tem no YouTube um vídeo que eu falo que ela é viciada, que ela aguava as plantas com iogurte, aí começou a dar dor de cabeça. Aí ela dizia, mãe, tô com dor de cabeça, traz um remédio. Ela, toma, filho, Dorinha, mas cadê a água? Ela, que água? Não toma que iogurte? Aí tinha isso. Era mais ou menos isso. Mas sempre assim, com promoção e com mãe. Era isso. E minha mãe fez sucesso esse texto. A galera se identificou, porque as mães fazem coisa de mãe. Que é o quê? O que é coisa de mãe? É comprar na promoção muito iogurte, comprar perto da validade. Outra coisa de mãe. Mãe, quando liga pra você, ela não liga direto. Ela liga do WhatsApp. As mães, ela pode ligar direto. Ela liga sempre do WhatsApp. Quando eu vejo, tá lá minha mãe chamando. Outra coisa de mãe. Mãe, quando pega o celular, ela não consegue. Eu acho que toda mãe tem uma paralisia no dedão. Porque a mãe não consegue mexer assim no celular. Toda mãe mexe assim, ó.
Com o dedão. Esse dedo é inválido da mãe, de qualquer mãe. Esse dedo não funciona. Aí, é sempre assim, pode ver. Toda mãe é assim. Tipo, põe essa foto aqui, menino, pra mim, toda mãe é assim. Aí mãe faz coisa de mãe, né? Quando minha mãe, ela chegava lá, porque, tipo, antes dela ter serviço, era o mês todinho a bandeja. E era a semana toda, ficava eu e meu irmão brigando pra ver quem ia ficar com o de coco. Porque na bandeja não é 4 morangos, né? Um salada de coco. Eu não sei pra que tem aquele de coco, porque é muito ruim, pô. Ou de coco ou de banana, não? De banana. Isso não, banana é Nutella, banana é Nutella, tô falando do raiz. O iogurte raiz é coco. Sempre era aquilo. Tem gente que gosta. Eu odiava aquilo, pô. Mas fica, pra que não tem nada disso aqui, bicho? É cota? Eu fico tipo, pra quê? Pra que tem o de coco? Ou seja, ficava eu mesmo brigando. Só que eu brigava pra pegar o de coco, não é porque eu gostava, porque meu irmão gostava. Aí eu pegava pra trocar com 2 de morango com ele, de papo de figurinha. Aí eu dizia, me dê só 2 de morango aí, que eu lhe dou de coco. Aí eu ficava fazendo chutagem com ele, né? Esse negócio de coco é muito ruim aqui, pô. Sempre sobrava de coco lá. Eu peguei, criei o texto, o povo se identificava. Eu viajava pra Minas Gerais. Cheguei em Minas uma vez, aí eu tava na concessionária, só ver, o cara chegava, aquela menina ali mandou te entregar isso aqui, um iogurte. Aí eu chegava no lugar, o povo mandava, ia pra fazer show, o povo chegava pra mim, entregava iogurte no show. A minha mãe, que vai pro supermercado, parece que indo pra farmácia. Porque eu peço para comprar o original, ela só traz genérico. Toda vez é isso, pô. Dispensa. Parece a prateleira da farmácia trabalhador, só tem similar. Eu cheguei pra... Eu disse, mãe, traz um todinho pra mim. Eu descobri esses dias que ela passou a minha infância me enrolando. Eu achava que tomava todinho. Eu tomava show com mix. Eita, te enganaram. A infância todinha, pô, achando que era todinho. Aí eu me casei agora, aí disse que eu me casei, bora comprar o todinho? Porque eu dizia, mãe, eu tinha preguiça de ir pra geladeira, minha mãe chegava. Ela chegava já com um copo aqui. Não, aí eu disse, mas cadê porque não tá na caixinha? Porque é bom tomar na caixinha. Ela, não, menino, é porque pra dar mais. O truque. Aí esses dias minha esposa comprou todinho, eu fui tomar lá em casa, eu disse, gosto diferente. Aí eu fui lá pra casa ver. Esse não é todinho, não. Não, eu pensei, porra, bicho, tá bom. Aí quando eu cheguei lá em casa, eu fui lá em casa escondido. Quando eu abri a geladeira, lá tinha escondido um show com mix. Foi descoberta, mano. Leite. Ela dizia que eu tomava ninho, ela comparava, sabe qual? LG. Aquilo é muito ruim, pô. Você bota o ninho, chega e dissolve, né? Chega, parece leite dissolvendo, né? LG parece que fica uns pedregulhos, pô, no leite. Eu comia, é sério, pra ter ideia, ela me dava LG. Eu jurava que eu tava comendo cereal com leite. Era as bolas do leite lá. E agora eu vou pro top 5 de encerramento. Me diga, Gustavo, o que mais te irrita? Tem várias coisas que me irritam, né? Mas... Pronto, eu vou falar assim, te irrita? Não, porque eu faço isso muito. Pronto, coisa que me irrita. Quando nasceu meu cabelo. Isso me irrita. Porque meu cabelo, ele tá aqui assim. Meu cabelo fica volumoso, fica crescendo, tipo gigante. E meu cabelo, eu dou penteado nele, é péssimo pra... Ou seja, aí a pessoa mexe, se ele tiver seco, mexer, eu não consigo mais pentear. Aí isso me irrita muito, quando a pessoa chega. E o pior é que nem quando você tá tá doendo. A pessoa acerta justamente tá doendo, né? É que é meu cabelo. A pessoa vem falar justamente comigo, tipo, opa, menino, quando eu tô cabelo curtinho e toca. Agora quando o cabelo tá grandão, pô. Quando eu tô cabelo grande, assim a pessoa chega, me diz uma coisa aqui. Aí tem gente que eu não vou dizer, né, que me irrita, eu já fico porque... O que mais te conforta? Travesseiros de pena de ganso. Então, no caso esse não é. Então, sei lá. Se comporta muito, eu fico confortado, não é nada, eu gosto. E o que mais te seduz? Aquilo que assim, você não resiste? Olha, quando eu me olho no espelho, eu tenho uma atração assim, mas é porque eu sou vaidoso. Conte uma vaidade dele aqui pra gente. Solta aí que eu digo, fale baixinho. Ele fica no espelho? Horas antes de sair, ele fica meia hora, eu falo, Gustavo, a gente tem hora, ele fica lá ajeitando o cabelo. Eu fico ajeitando o cabelo. Bota lá, bota. Mas porque o cabelo é ruim. Se fosse cabelo bom, se fosse assim, ó, cabelo liso, assim, todo trabalhado, aí sim, o meu não, o meu cabelo é ruim, o meu cabelo tá assim, mas tipo, meu cabelo liso, falso liso, sei lá o que é, porque se eu fico muito, não consigo baixar, aí eu me olho. E o que de errado não cabe mais no Brasil? Política. A política em geral. Ó, existe político que não é ladrão, que não é corrupto. Existe. Só que eu acredito que a maioria é. De acordo com a polícia militar, 50%. De acordo com os organizadores, 130%. Ela faz uma média, tipo, 90%. Porque, tipo, absurdo, né? Eu não vou nem citar partido nem nada, porque o povo fica defendendo todo que é partido tem gente errada. O povo tem que se conscientizar, né? Se conscientize. Em 2018 eu estou me candidatando. Boa! Líder comunitário de Brasília Teimosa.
Pode aguardar. Hipoteticamente falando, você prefere dar um beijo de língua em Lourdinha Pereira ou um selinho na Dorinha, a moreninha bonitinha? Um selinho, né? Porque selinho é... Hebe Camargo dava selinho, né? E também porque esse batom exótico aí... Não, mas um selinho. Um selinho em Dorinha, tá valendo? Um selinho Dorinha. Gente, essa foi a participação de Gustavo Pardal aqui no Tardeando. Meu querido, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Só falando rapidinho aqui, se as pessoas quiserem acompanhar mais o trabalho de todos os comediantes das noites em Recife, Recife Stand-Up Comedy. Vocês vão lá na página Recife Stand-Up Comedy. Stand-Up Recife vai aparecer, Instagram e Facebook. Boa! Já ficam ligadinhos na agenda aí. Ah, semana que vem? Semana que vem. Era ao vivo. Ô, Mei. Mas dia 17 de agosto. Isso aí.